Você já ouviu falar que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida? Essa é uma doutrina oficial da Igreja Católica Romana. Mas a pergunta é: isso está escrito e ensinado no Novo Testamento? Hoje nós vamos dar uma olhada nos textos que falam sobre esse tema, inclusive analisando aqui o original grego, o contexto e as regras hermenêuticas, regras de interpretação do texto. Fica até o final, porque eu vou te mostrar o princípio que decide toda essa questão. Estudando Mateus capítulo 1, achei necessário gravar um vídeo só para explicar melhor o versículo 25, porque esse é um dos textos centrais sobre esse tema. Primeiro ponto, o princípio hermenêutico. Primeiramente, a gente deve perguntar: quem é que é a autoridade? A tradição ou a escritura? Ou os dois são iguais? O catolicismo diz que a Bíblia e a tradição estão em pé de igualdade, em termos de autoridade. A reforma protestante afirma que a escritura é a única regra de fé e prática. E é a própria escritura quem diz isso em textos como 2 Timóteo 3,16. Então a pergunta não é o que poderia significar o texto, mas sim o que significa aqui esse texto no seu contexto histórico e gramatical. O que é que o texto quer dizer? Princípio do texto dentro do contexto. Esse é o princípio que decide tudo. Além disso, temos outros princípios hermenêuticos importantes aqui. O princípio da toda a escritura, que significa que a escritura interpreta a escritura. Ou seja, um texto mais claro joga a luz sobre um texto mais duvidoso. Então precisamos ver o que todo o Novo Testamento fala sobre isso. O segundo ponto está em Mateus capítulo 1, versículo 25. O texto que a gente estudou diz: José não a conheceu até que deu à luz um filho. No grego, o verbo gnosco, conhecer, é usado frequentemente como eufemismo para relação conjugal, ou seja, relação sexual dentro do casamento. Depois temos ru, até que. O texto afirma abstinência antes do parto, antes do nascimento de Jesus, mas ele não afirma abstinência perpétua, a sexualidade de Maria. O até que pode, em raros casos, não indicar mudança posterior, mas o uso natural e normal da linguagem cria uma expectativa natural no ouvinte e no leitor de uma alteração posterior. Doutrina exige afirmação clara. O texto poderia dizer: José nunca a conheceu, mas não diz. Diz que não a conheceu até que deu à luz seu filho. Outro ponto é sobre os irmãos de Jesus. Mateus 13 e Marcos 6 falam dos irmãos de Jesus e até os citam nominalmente: Tiago, Judas, José, Simão. A palavra usada é adelphoi, cujo uso primário era para irmãos biológicos. O catolicismo diz que podem ser primos, pois secundariamente poderia ter esse significado também. E é verdade, mas preste atenção nisso. O grego possui uma palavra específica para primo, e essa palavra é anepsios, e ela inclusive é utilizada no Novo Testamento em Colossenses 4,10, quando Paulo chama Marcos de primo de Barnabé. Ou seja, o idioma tinha um termo específico e que é usado inclusive no Novo Testamento. Mas quando fala dos irmãos de Jesus, não usa esse termo e usa o termo irmãos. Uma pergunta honesta que a gente deve fazer: se o escritor sagrado quisesse evitar a ideia de que Jesus teve irmãos de sangue, por que não usar a palavra específica disponível para primos, e sim a palavra de irmãos biológicos? A leitura mais natural continua sendo a mais simples. Quarto ponto, primogênito. Lucas 2,7 diz que Maria deu à luz o seu filho protokokos, que significa primeiro nascido. O termo linguisticamente cria expectativa de sequência, até porque o escritor Lucas escreveu depois dos fatos terem ocorrido e com conhecimento prévio sobre tudo. Ele usou o termo primogênito. Se Lucas quisesse dizer que Jesus era filho único, ele usaria a palavra monogenes, que é único gerado, que Jesus usa em João 3,16. Mas ele usa protokokos, primogênito. Isoladamente, isso não prova outros filhos, mas somado a Mateus 1,25 e as menções dos irmãos de Jesus, fortalece a leitura natural de que Maria teve outros filhos, irmãos biológicos de Jesus, como a gente já viu. Quinto ponto, Paulo ensina em 1 Coríntios 7 que no casamento o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher.
E ele diz que a abstinência sexual é permitida somente em exceções temporárias e de comum acordo, mas nenhum texto bíblico fala isso sobre a relação entre José e Maria. Finalizando, aqui está o ponto central. Doutrina bíblica exige afirmação clara ou inferências necessárias com base em evidências. Não basta dizer, pode ser que seja assim. É preciso dizer como Jesus, está escrito, isso está claro. A gravidez virginal de Maria é ensinada claramente na Escritura, porém a sua virgindade perpétua não se encontra em lugar nenhum nas Escrituras, mas somente na doutrina católica romana. E onde a Escritura silencia, nós não podemos criar doutrina, baseado simplesmente no que nós pensamos ou em nossos achismos. Isso é muito perigoso. Cito uma frase que aprendi. O que a Bíblia diz, falemos. O que a Bíblia não diz, calemos. Nós devemos extrair do texto o que está no texto, o que o texto diz, e não querer impor ao texto o que nós gostaríamos que estivesse no texto ou queríamos que o texto dissesse. Isso é infidelidade interpretativa. Mas e aí? Agora eu quero saber de você. Você acha que a leitura natural desse texto sustenta essa doutrina da perpétua virgindade de Maria? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber de você. E se você foi edificado por esse conteúdo, curte, comenta, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.